Somente pela graça de Deus nós estamos aqui. Durante toda a minha vida, o que eu posso dizer é que foi a graça de Deus que me preservou. E todas as vezes que eu tive uma palavra, foi porque o Senhor Deus pôs essa palavra na minha mente, no meu entendimento. Me livrou de todas as ciladas do maligno e me trouxe até aqui. E aqui estou eu. Na semana passada, nós falamos sobre a última parte do capítulo 14 do livro de Apocalipse, que falava sobre a ceifa e a vindima, sobre aquele final, quando vai haver aquela grande colheita de almas comandada por Jesus. E a vindima, que é pegar aquilo que sobra, que será esmagada no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos falar sobre os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. O tenebroso reinado do anticristo está chegando ao fim, e o Cordeiro de Deus se levanta para assumir o seu lugar como soberano rei de Israel. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, o que nós podemos ver é que a visão de João agora, ele continua na terra, mas ele vê um sinal no céu. Ele vê 7 anjos, lembrando que a palavra de Deus que foi escrita em 3 idiomas, no hebraico, no aramaico e no grego. A tradução de anjo significa mensageiro, e no caso é mensageiro de Deus. Ele vê 7 anjos no céu, e esses 7 anjos, eles têm as 7 últimas pragas, porque o ataque será consumado agora, o ataque ao reinado do anticristo. Então, a ira consumada é o quê? Quando fala, porque nelas é consumada a ira de Deus, é completada. A ira é completamente derramada sobre os pecadores. Esse versículo é o resumo da visão que se segue. Os anjos, na verdade, não recebem as taças até Apocalipse capítulo 15 e versículo 7, que nós vamos ver logo mais adiante. Mas aqui no versículo 1, por antecipação, eles são mencionados como as tendo recebido. Não há mais pragas após essas. São as últimas pragas, até que o Senhor venha julgar a terra. Acabou. A destruição da Babilônia, Babilônia espiritual, é a última que acontece lá no capítulo 18. E no capítulo 19, a partir do versículo 11, Jesus aparece. Então vejamos, versículo 2. E vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então ele está vendo aqui um mar de vidro misturado com fogo. Dá para imaginar o que ele está tentando descrever aqui. É como se fosse um oceano de cristal derretido. E esse oceano dá a impressão de estar diante do lago de fogo, aquele lago de fogo para onde vão as pessoas condenadas. Porém ele vê as pessoas que enfrentaram a besta, as pessoas que recusaram a marca da besta e que saíram vitoriosas e que estavam bem ali na frente dele e tocavam as harpas e cantavam os louvores do Altíssimo. É o que João vê naquele momento ali, é um momento de sublime vitória para aqueles que enfrentaram o anticristo e que saíram vitoriosos, vencedores e salvos da grande tribulação. Por outro lado, nós podemos ver uma simbologia do batismo, porque João Batista diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e os faria reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, quando João Batista anuncia Jesus, o que ele fala? Após mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus diz, aquele que vencer, eu os farei reis e sacerdotes para Deus. Então estar junto ao mar de vidro significa que apreciavam a vitória que Deus lhes deu sobre a besta. Nós podemos observar o que ali? Um momento de sublime vitória. Há uma comparação também nesse mar de vidro com o Mar Vermelho. Aqueles israelitas que pararam no barranco do Mar Vermelho, vendo os inimigos egípcios sendo destruídos por Deus, porque a Bíblia nos fala que
Faraó, ele consentiu na saída dos filhos de Israel do Egito, depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, porque o próprio filho dele pagou a pena da desobediência dele. Mas então, num certo momento, ele se arrependeu e correu atrás, juntou o exército, foi atrás do povo, vão matar todo mundo, esse povo destruiu a nossa nação. Mas então, Moisés, com o cajado, abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel atravessou com o pé enxuto, não sujou o pé nem de barro, e eles viram aquilo, chegaram lá na beira do mar e viram aquela multidão passando pelo meio das águas, né? E eles falaram, vamos entrar também, porque Moisés tinha feito um grande milagre ali. Criou um corredor no meio daquelas águas e o povo passou a pé. E eles entraram com carruagem, com cavalo, entraram todos. Então, quando saiu o último israelita do outro lado, Deus disse para Moisés, agora lança o cajado sobre as águas e o mar vai se fechar. E quando Moisés lançou o cajado, então as águas, aquele corredor se desfez, as águas cobriram os egípcios e eles morreram afogados. E os israelitas que estavam na praia, a Bíblia diz que eles viram os corpos mortos dos egípcios que se afogaram no Mar Vermelho. Então dá para fazer uma comparação aqui com aqueles israelitas que estão ali cantando o hino da vitória, o hino de Moisés, que a própria Miriam comandou com o seu tamboril, depois de terem passado vitoriosamente por ele, depois que o Senhor destruiu o inimigo egípcio, derrubou ele no meio do mar. Moisés e a canção de triunfo dos israelitas tem seu antítipo na canção de Moisés e do Cordeiro dos Santos, porque fala lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, então vamos ler daqui a pouco, sobre a canção de Moisés e a canção do Cordeiro. Como o mar tipifica o conturbado estado do qual a besta surgiu, porque a primeira besta, ela surge do mar, e que não deve mais existir no abençoado mundo que está por vir, o mundo que Jesus vai controlar, porque agora ele vai reinar, e também no mundo vindouro, quando novos céus e nova terra serão criados. Então os santos vencedores estão sobre ele, sobre aquele mar, tendo ele sobre seus pés, como a mulher tinha a lua sobre seus pés. Como mostrava lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, a mulher estava pisando sobre a lua. Mas agora não é mais traiçoeiro, onde os pés afundam. Não é aquele mar de água que os pés afundam, mas ele é sólido como se fosse de vidro. Como se fosse de vidro. Como estavam os pés de Jesus, cujo triunfo e poder os santos agora também compartilham. Porque Paulo disse que assim como Jesus é, nós também seremos. Porque como ele é, nós o veremos. A firmeza de pé em meio à aparente estabilidade é representada dessa forma. Eles podem permanecer não apenas como Israel vitorioso no Mar Vermelho, como João na areia da praia, mas no próprio mar, agora firme e refletindo a sua glória como vidro. Seu conflito passado derramando o brilho mais intenso em seu presente triunfo. A sua felicidade aumentada pela retrospectiva dos perigos pelos quais eles passaram e venceram. E lembra também Jesus andando sobre o mar, como Jesus fez Pedro andar sobre o mar até que ele duvidasse e afundasse. É tudo uma representação do que já foi, do que é e do que será. É por isso que muitas vezes ele fala que eras e que és e que hás de vir. O versículo 3 diz que eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então observa bem, é o cântico de Moisés, o servo de Deus, e também o cântico do Cordeiro. Está aí a comparação e a semelhança, porque aí nós temos tanto a igreja do Velho Testamento como a igreja do Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a igreja do Antigo Testamento são os judeus salvos. Então o que nós vemos aqui? A canção do Novo Testamento do Cordeiro é a canção que Jesus entoará como sendo o capitão da nossa salvação. Assim como Moisés era o capitão dos israelitas lá no deserto, era o chefe, era o rei. A igreja do Antigo Testamento e também a igreja do Novo são essencialmente uma só em seus conflitos e triunfos. Tem muito a ver uma com a outra. As duas aparecem juntas nessa frase aí como
como estão nos 24 anciãos. Quando fala do cântico de Moisés e do cântico do Cordeiro, está unindo as duas igrejas, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo. Mas espera aí, não tinha igreja no Antigo Testamento, não tinha o nome igreja, mas era a igreja. O povo de Deus é a igreja de Deus. E o povo do Antigo Testamento, ainda aqueles que guardavam a lei, eles são salvos pela graça. A lei nunca salvou ninguém, eles são salvos pela graça de Deus. Se não for pela graça, pela misericórdia, ninguém entra no céu. Então o que nós temos aqui? Os 24 anciãos, que representam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas do povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Da mesma forma, em Isaías capítulo 12, versículo 1, podemos ver que ele prediz o canto dos remidos, Israel acima de tudo, após o segundo êxodo antítipo e a libertação no mar do Egito. A passagem pelo Mar Vermelho, sob a coluna de nuvem, foi o batismo de Israel, de acordo com o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, ao qual corresponde o batismo do crente nas provações. Nós passamos por isso também. Quando Jesus falou que nós seríamos batizados com fogo, falava das provações. O batismo na água é uma maravilha, você se deleita, você se sente feliz, você tem vontade de pular, de gritar, de dar glória a Deus, mas logo depois vem o batismo com fogo, que é a provação, é a dificuldade, a humilhação, é a perseguição que muitos sofrem. Mas lá na frente a vitória, lá na frente as bênçãos te esperam, como aconteceu comigo, como acontece com todo mundo. Os eleitos após as suas provações, isso aqui nós estamos falando especificamente do pessoal que vai ser salvo lá no período do anticristo, no período da besta. Eles vão surgir nessa época, durante a besta, porque eles serão salvos durante o reinado da besta. Eles serão recolhidos antes que as taças da ira sejam derramadas sobre a besta e o seu reino. Então, quando fala dessas 7 taças cheias das últimas pragas de Deus, não vai cair sobre o povo crente. Deus vai recolher eles antes. Como Deus recolheu o rei Ezequias. O rei Ezequias foi tirado antes que viesse o castigo sobre Israel. E Ezequias ainda disse, bem disseste, porque nos meus dias haverá paz. Noé e sua família também foram retirados do mundo, condenados antes do dilúvio. Deus falou, vou mandar um dilúvio de água sobre a terra. E ele mandou mesmo. Mas Noé foi tirado antes que o dilúvio atingisse a terra. Ló também foi retirado de Sodoma, antes da destruição de Sodoma. Não foi fácil aquilo ali, mas ele foi tirado bem na hora. Os anjos pegaram eles pelas mãos e falaram, vamos que está demorando, está chegando a hora da destruição. E tiraram eles ali. A Bíblia ainda diz que os anjos fizeram isso porque Deus foi misericordioso com eles. Os cristãos escaparam por uma intervenção especial de Deus antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Quando a coluna de nuvem e fogo se interpôs entre Israel e o inimigo egípcio, Israel alcançou com segurança a margem oposta, antes que os egípcios fossem destruídos. O que aconteceu ali foi exatamente, eles entraram no mar atrás dos israelitas. E a Bíblia diz que a coluna de nuvem foi para trás do povo de Israel e ficou entre o povo de Israel e os egípcios. E o anjo começou a derrubar a roda de carroça, a atrasar eles, para que o povo chegasse com segurança na margem oposta. E assim que o último israelita subiu na margem, então o mar caiu sobre todos aqueles inimigos, e eles foram destruídos, e o povo de Israel também escapou. Assim o Senhor, vindo com nuvens e fogo flamejante, primeiro alcançará o seu povo eleito nas nuvens, para encontrá-lo nos ares. E então, com fogo destruirá o inimigo. Paulo é muito claro quando fala isso lá na segunda carta aos Tessalonicenses. O cordeiro entoa canção em honra ao Pai, em meio a grande congregação. Moisés era o servo de Deus. O cordeiro é mais do que isso. O cordeiro é o quê? É o filho de Deus. E ele deixa bem claro que o servo não fica para sempre, mas o filho fica para sempre. Então ele entoa o canto. Qual é o canto? Quem não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, são revelados. Quem não o temerá?
Haverá alguém capaz de desafiar o Supremo Criador? Quem ousará não dar glória ao seu nome? Todas as nações virão se render ao Senhor, reconhecendo que Ele é justo diante de todas as verdades que o seu julgamento revelará nesse tempo da grande tribulação, uma vez que a sua justiça ficou esclarecida para todos. Quem pode fazer isso? Quem pode desafiar? Quem pode falar, nós não merecemos isso, Senhor? Ele vai falar, merece, e vai estar provando, está revelado. Depois disso, eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Olha, ele vendo aqui o templo do tabernáculo do testemunho, da Arca da Aliança, se abrindo no céu. Porque a Arca da Aliança, que se perdeu, irmão, aquelas pedras, aquelas tábuas da lei, que se perderam aqui, elas são apenas uma cópia do modelo original que está no céu. Não vá pensar você que as coisas de Deus aqui que o povo de Israel perdeu por negligência, se perderam para sempre, porque Deus tem o original no céu. O que foi feito aqui foi apenas uma cópia. Há um templo no céu onde o tabernáculo do testemunho está guardado. A Arca da Aliança desapareceu entre as dispersões do povo de Israel, mas a arca original, aquela da qual Moisés copiou o modelo, continua no céu e é revelado a João nesse momento aqui, no versículo 5. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Nós já vimos isso antes, quando Jesus aparece para João, ele aparece dessa forma, com aquele linho resplandecente e cingido pelo peito. Os 7 anjos das taças das pragas, as quais são o julgamento de Deus, eles aparecem no templo que está no céu, lá no templo original, que alguma coisa vai acontecer. As roupas dos anjos são de linho fino e brilhante, representa não somente a santidade, mas também a glória de Deus refulgindo e brilhando em seus servos. O cinto de ouro revela a semelhança com Jesus quando aparece a João lá no capítulo 1, versículo 3. E confirma o que João havia dito sobre os salvos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, assim nós o veremos. Glória a Deus. Está lá em 1 João capítulo 3 e versículos 2. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então, observa uma coisa aqui, ó. As 7 taças de ouro que recebem os sete anjos. São 7 anjos, a plenitude dos anjos, né? Porque a gente vê falar desse número 7, eu perceba que ele é sempre representando a plenitude, assim como as 7 taças, ou seja, a taça, toda a plenitude das taças de ouro, que estão cheias da ira de Deus, aquela ira que está sendo consumada, está sendo completada para cobrar a injustiça e o pecado da humanidade, desde o tempo de Abel até o último pecador. Em grego quer dizer seres viventes. Então aqui onde eu li um dos 4 animais, na outra versão que eu tenho fala um dos 4 seres viventes, né? Animais, não sei o que é traduzido por animais, não é animal, não tem animal, são seres viventes. Não sei se é um tipo de anjo, não sei, a Bíblia não é clara quanto a isso, mas fala apenas que esses 4 seres viventes têm acesso ao trono de Deus. A apresentação das taças aos anjos por uma das criaturas vivas, um dos seres viventes, implica o ministério da igreja como meio para manifestar aos anjos as glórias da redenção. Você pode ver isso lá em Efésios capítulo 3 e versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então observa o papel da igreja como é importante. Eu não estou falando daquelas 4 paredes, eu não estou falando do templo, estou falando do povo de Deus. Repetindo a leitura, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O que é multiforme? São formas múltiplas, que a sabedoria de Deus tem múltiplas formas de se manifestar. E Paulo está dizendo que Paulo era um profundo conhecedor dos mistérios de Deus.
Ele está dizendo que essa multiforme sabedoria de Deus, ela tem que ser conhecida dos principados e potestades nos céus. Quem são os principados e potestades? Principado vem da palavra príncipe, são os comandantes dos exércitos celestiais. E as potestades que estão nos céus também, o poder, né? Então fala dos anjos aqui. Aí o que nós temos aqui? As taças cheias da ira de Deus, as taças cheias de odores, isto é, as orações perfumadas de incenso dos santos contrastam com esses aqui, como lá no capítulo 8, versículo 3 de Apocalipse. Podemos ver aqui então que quando fala das taças que são oferecidas no altar de Deus, no capítulo 6, se não me falha a memória, fala que elas vão com incenso. As orações dos santos são apresentadas como incenso para Deus, incenso aromático, perfumado, que é agradável a Deus. É por isso que fala no Antigo Testamento de sacrifício de cheiro suave. Cheiro suave quando é agradável. Porque em outra ocasião, lá quando Deus fala para Noé que está enojado do pecado, ele diz, olha, o pecado já cheira mal nas narinas de Deus. Então, olha o contraste das taças que estão ali perfumadas das orações dos santos, do perfume do incenso dos santos, e as taças, mau cheiro do pecado também, que contrasta também ali. Ele tem uma certa semelhança com o que restou depois do dilúvio. Imagina, aquele dilúvio matou tantos animais, tantas pessoas, e quando a água baixou, devia ter encontrado tanto cadáver, tanta gente fedendo. A terra deve ter ficado muito fedida naquele tempo. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então observa o templo cheio da glória de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 4, nós percebemos que tem uma situação bem parecida. E os umbrais das portas se moveram à voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça é a glória de Deus. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi quando Isaías viu a glória de Deus pela primeira vez. Nós podemos encontrar também em outra passagem aqui, quando Salomão, ele consagra o templo de Deus. Vamos estar aqui, 2 Crônicas, capítulo 5 e versículo 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Foi quando Salomão fez aquela oração de consagração, imediatamente Deus respondeu com glória, encheu o templo com aquela fumaça que representava a glória de Deus. Isso foi no templo terrestre, mas esse templo que fala no versículo 8 é o templo que está no céu. Então o que você vê ali? O templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Não dá para entender como é que essa fumaça, se é um brilho ofuscante ou o que é, mas é de uma tal forma que ninguém podia entrar no templo, ninguém. A glória de Deus, o poder de Deus, eles se manifestam de uma forma tão plena que as pessoas não conseguem entrar, por causa da presença de Deus em sua glória e o poder manifestado durante a execução desses julgamentos, porque Deus está julgando a terra, está julgando o pecado, está julgando a humanidade. E está julgando principalmente o anticristo e a besta, as bestas, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do abismo. Orem pela nossa nação. Um grande dragão vermelho está sobrevoando o Brasil, o dragão do comunismo chinês. Orem para Deus derrubar esse dragão. E também há uma nuvem negra sobre a nossa nação, e o inimigo tenta implantar o seu reinado de terror aqui no Brasil. Orem a Deus para despertar as igrejas, despertar os crentes para orar, irmãos, porque nós precisamos de oração e nós precisamos de evangelismo, nós precisamos ganhar almas para o Senhor. O nosso tempo aqui na terra está acabando. Nós precisamos ocupar o nosso tempo de uma forma que venha a produzir ganho de almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Orem pela nossa nação, orem pelos governantes e orem também pela igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.